A gente vai falar um pouquinho disso, tá? E como vocês são um grupo do segundo turno, que acabou ficando para a semana seguinte, né? Porque o pessoal da quarta-feira e da quinta-feira retornou já na semana passada, né? E o pessoal da terça-feira, né, que são vocês, retorna amanhã, né? Então a gente resolveu fazer esse momento, ter essa conversa com vocês, para a gente poder tirar dúvidas, esclarecer o que for preciso, tá bom? Então vocês são o grupo da terça-feira. Então, só pela minha fala, vocês já perceberam, né, que os meninos virão à escola apenas uma vez na semana, né, conforme as bolhas estão definidas, tá bom? Então hoje a reunião é para primeiro ano, da bolha 1 até a bolha 5 e a bolha 16 também, tá bom? Pode passar, por favor, Giz, a apresentação. A gente vai apresentar rapidinho as informações gerais, depois a gente abre para que vocês possam fazer pergunta, conversar um pouco com a gente também, tá? Mas essas informações do início, elas são importantes até para contextualizar tudo e vocês entenderem que pé nós estamos. Bom, a gente até o momento compareceram à nossa escola 498 pessoas, né, famílias, que vieram para poder fazer a adesão e 391 pessoas não vieram ainda, apesar que já estão vindo, né, gradativamente. E o que é esse vir à escola, para que serve? Fazer a adesão ou não ao ensino híbrido. É muito importante a família dizer se quer retornar ou se não quer, porque várias famílias, vocês vão ver daqui a pouco, optaram por não retornar neste momento. E aí a gente respeita, até porque ainda estamos na pandemia, né? Ainda não estamos totalmente livres da possibilidade do contágio, então a gente precisa continuar com a escola, né, com a educação, garantindo o direito de educação de todos e todas, mesmo aqueles que pretendem não retornar de forma presencial nesse momento, tá? Então, um pouco mais de 50% das nossas famílias, quase 60%, já vieram dizer se sim ou se não vão retornar. Tá? Quem não fez isso ainda, a gente vem divulgando, precisa fazer isso o mais urgente possível, até para que a gente possa reorganizar as bolhas, se for o caso. Pode passar, Giz, a apresentação, por favor. Bom, agora vocês vão entender como é que ficou os sims e os nãos do primeiro turno e do segundo turno, né? Vocês, só para a gente ter uma noção geral, olha, no primeiro turno, 165 famílias disseram sim e 93 disseram não. Então, 93 vieram assinar os termos dizendo que não vão enviar os filhos e as filhas neste momento, nesse ano de pandemia, tá? No segundo turno, 142 pessoas disseram sim, número até menor do que o primeiro turno, e 98 pessoas disseram não. Então, um número maior de pessoas no segundo turno, em relação ao primeiro, disse que não vai mandar os meninos este ano. Do primeiro ano, que é o caso de vocês, a gente separou aqui por turma, mas essa organização por bolha não vai atender a turma. É só para que vocês entendam e percebam nas turmas como é que ficou a organização. Então, o primeiro A, 10 famílias disseram sim, 6 não. Primeiro B, 10 disseram sim, 8 não. Primeiro C, 10 disseram sim, 11 disseram não. Isso das pessoas que até hoje vieram assinar os termos aqui na escola. Tá? Pode passar, Giz, por favor. Bom, agora nós vamos entrar na organização por bolha. O que é essa organização por bolha? Nada mais é do que o atendimento que nós faremos aos estudantes, às famílias que disseram que virão para a escola. Então, nós estamos montando bolhas de atendimento. Não é a turma mais, é a bolha. Por quê? Porque, como vocês viram, tem turmas onde algumas pessoas disseram sim, outras pessoas disseram não. Então, a gente precisa organizar a escola para atender as pessoas que disseram sim. Lembrando, gente, que todo mundo permanece com o ensino remoto. Qual que é o ensino remoto? Aquele do site, as entregas de atividades, fazendo as atividades conclusivas e as atividades de acompanhamento do site. Tudo isso permanece do mesmo jeito, não mudou nada. Tá? Todo mundo que está matriculado na escola está automaticamente no ensino remoto. Algumas pessoas que estão optando pelo ensino híbrido, que é o remoto mais o presencial, é que serão encaixadas nessas bolhas de atendimento, tá? Então essas bolhas de atendimento, elas são para garantir
a oportunidade de vir à escola uma vez por semana, 3 horas, que é o máximo permitido pelo protocolo, apenas para as famílias que optaram pelo ensino, no caso vocês que estão aqui conosco, né? Mas o ensino remoto permanece igual. É, mesmo vocês que estão no presencial continuarão precisando fazer tudo que está no remoto, porque o remoto é o que vai fazer a organização geral da escola e permitir que os nossos estudantes acompanhem de forma toda a organização pedagógica e a sequência didática que foi construída para vocês, tá? Então, o que é a bolha? Como está escrito aí na tela para vocês. A bolha é a organização dos estudantes por bolhas, garantindo o número mínimo de interações possíveis, possibilitando o controle mais efetivo de casos de Covid e ainda o rastreamento em casos de suspeita ou confirmação, visando suspender o atendimento quando indicado no menor número de bolhas possível. Por que dessa informação aqui? Porque a bolha são os meninos que estão na escola, então nós vamos fazer esse acompanhamento conforme o protocolo de segurança estabelecido pela Secretaria de Saúde e Contagem. Essa bolha ela tem que estar o mais segura possível. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Cada bolha tem no máximo 9 estudantes. Por que só 9 estudantes se na sala de aula, se a turma tem 30, 35 estudantes? Porque está no protocolo que nós precisamos manter o distanciamento de 2 metros. Então, quando a gente foi calcular as salas de aula e colocar as carteiras distantes em 2 metros, como manda o protocolo, a gente só conseguiu comportar na sala 9 carteiras distantes uma da outra em 2 metros. Ou seja, então cada bolha tem no máximo 9 estudantes. Vocês viram na tela anterior que teve turmas que tivemos 10 famílias que querem mandar os filhos. Então vocês já viram que não dá para deixar os 10 numa única bolha, porque a bolha só comporta 9. Um desses estudantes inevitavelmente teve que ir para uma outra bolha. Por isso que a organização aqui no presencial, no ensino híbrido, ela não segue a lógica das turmas, tá? Então é possível que a bolha do seu filho ou filha esteja junto com estudantes de outras turmas, tá? O que não impacta em nada, porque aqui a organização do híbrido, ela não vai influenciar na organização do ensino remoto, foi como eu disse. E é por isso que todo mundo da escola, todos os estudantes, independentes se estão no presencial ou não, tem que continuar fazendo tudo que está proposto lá no site. Se quiser continuar pegando as atividades aqui, tem que continuar fazendo as atividades de acompanhamento e as atividades conclusivas também da mesma forma. Tá bom? Pode seguir, Giz. Vocês vão entendendo ao longo da minha explicação. Tá? E aí, se tiver dúvida, vocês vão ter oportunidade de perguntar daqui a pouquinho também. Professor tutor. O professor que vai estar com a bolha é o professor do seu filho ou filha? Não necessariamente. Por quê? Porque no ensino híbrido, no presencial, conforme o protocolo de segurança da Secretaria de Saúde, não pode haver troca de professor. Então, o professor que assumir aquela bolha, com os 9 estudantes, vai acompanhar essa bolha até o final do ano. Então, não tem como trocá-lo. Isso já mostra que, por exemplo, se o professor de arte pegou a bolha que o seu filho ou filha está estudando, está nela, o seu filho vai ter acesso e contato aqui na escola com o professor de matemática? Não. Aqui na escola, ele vai obrigatoriamente ficar com o professor de artes até o final. Da mesma forma que se na outra bolha for o professor de educação física, que assumiu aquela bolha, pode trocar? Não, não pode. Então ele vai ficar com esse professor de educação física até o final do ano. E como é que ficam os conteúdos? Que aí é uma pergunta que todo mundo já vai se fazer de cara, né? Tá, mas se o meu filho está com o professor tutor, esse professor tutor tem que ficar com ele até o final do ano. Se é o professor de educação física, ele só vai dar aula de educação física? Não. Esse professor vai desenvolver aqui na escola, no presencial, no ensino híbrido, naquela bolha dele, uma atividade que é como se fosse um projeto, é uma atividade preparada especialmente para o ensino presencial. E essa atividade vai também ser incluída no ensino remoto para aquelas famílias que não estão vindo de forma presencial, que optaram por não vir no presencial. Dessa forma, a gente garante a igualdade de atendimento, tanto para aqueles que estão aqui, como para aqueles que estão apenas no remoto, tá?
Então, vocês já perceberam que isso demandou de nós uma organização diferente, a construção de atividades diferenciadas para serem trabalhadas aqui no presencial, né, de forma que não prejudique aqueles que não puderam vir aqui no presencial. Aí alguns vão se perguntar assim, mas espera aí, se o professor tutor ele vai trabalhar um conteúdo específico para o presencial, e se o meu filho ou filha tiver uma dúvida de inglês, quando é que ele vai poder tirar essa dúvida de inglês com o professor? Aí a gente tem os plantões pedagógicos, que até o momento estavam acontecendo uma semana, na terceira semana de todo mês. Então, toda terceira semana, todos os dias da terceira semana, nós tínhamos o plantão pedagógico. Lembram disso? Agora, a gente ampliou esse plantão. Então, toda segunda-feira, nós teremos o plantão pedagógico. Claro que com horários específicos, né? Então, determinadas segundas, a gente vai ter lá à disposição o professor de português e matemática, estou dando um exemplo, tá? Vocês vão receber esse cronograma com os horários tudo direitinho no grupo. Na outra segunda, a gente tem lá o professor de inglês e de educação física, para tirar dúvidas específicas dos conteúdos deles, tá? Do material que está sendo disponibilizado tanto no site como nos blocos de atividade que a gente vai continuar entregando aqui na escola, tá? Então, é importante entender que esse professor tutor, ele acompanha o estudante até o final do ano, como está escrito aí para vocês, ele trabalha o projeto de atendimento presencial, que é o que eu acabei de explicar, né, que é diferente do que está no site, mas que também será colocado no site para aquelas famílias que optaram por não mandar os seus filhos no presencial, tá? E só pode ter contato com uma bolha. Então, esse professor, o dia que ele precisar faltar, que ele tiver uma consulta, um médico, alguma coisa assim, a gente obrigatoriamente precisará dispensar a bolha. Como a bolha tem apenas 9 alunos, a gente vai entrar em contato com as famílias e dispensar a bolha daquele dia, uma vez que o professor não pode assumir outra turma que não a própria bolha dele. Tá bom? Pode passar. Giz, por favor. Gente, essa organização, essa definição geral, ela não é nossa, tá? Ela é da Secretaria de Educação, da Prefeitura de Contagem, e ela é uma determinação que todas as escolas têm que seguir. É claro que cada escola, dependendo do seu tamanho, do tamanho da sala, da quantidade de alunos que aderiram ou não, podem organizar alguma outra coisa. Mas, por exemplo, foi uma determinação da Secretaria de Educação que toda sexta-feira haja planejamento, né? Dos professores. É um momento de planejar essas atividades. Não só as que vão para o site, mas as que do ensino presencial também. Então, inevitavelmente, todas as escolas de Contagem, na sexta-feira, não terão aula presencial para poder fazer esse planejamento. Pode passar, Giz, por favor. Bom, o site permanece idêntico, né? Então a gente tem aí a fotinha do site para vocês. Então continua com a mesma logística, né? Todo início de mês a gente vai continuar postando as atividades de cada conteúdo, né? Lá para vocês. A entrega de atividades impressas também continua da mesma forma. As famílias que não têm como imprimir em casa, né? Assim que receber o cronograma, pode vir buscar as atividades na escola. Lembrando que essas atividades dos blocos é o que está no site e também estará aquilo que será trabalhado aqui no presencial, tá? Claro que no presencial os filhos de vocês não precisam fazer, porque já vão estar fazendo aqui no dia a dia com a gente, né? E o plantão toda segunda-feira, que é o que eu já expliquei também. Pode passar, X. Bom, protocolo sanitário. Algumas pequenas coisas, as principais, mas são importantes a gente dizer, e tem muito mais informações no protocolo. Depois, se vocês quiserem, a gente posta lá no grupo para que vocês possam ler ele todo. É um documento bem extenso que a gente precisa ficar atento e acompanhar tudo. Mas esse aqui é o principal. Então, olha, os estudantes não podem trazer lanche e nem material. Vamos ofertar um kit para uso em sala. Então, o estudante chega na escola, ele só entra com a garrafinha de água dele, com a máscara, né, que é obrigatório, e ele não entra com material nenhum. Então, ele entra, né, é recebido no portão, a professora busca a bolha dela, né, os 9 meninos, no máximo, que tem na bolha dela. Ao entrar na escola, vai passar vai ser medida a temperatura, vai lavar as mãos. A gente fez uma reforma na escola, né, no portão, nos portões, a gente está tentando fazer em todos eles. E aí então, já vai ter uma pia lá para ele poder lavar as mãos, usar o álcool gel e ele vai com a professora da bolha dele para a sala de aula. Ele entra para a sala e lá dentro ele recebe o material dele e ele fica as 3 horas lá dentro. Ele não vai sair para mais nada, exceto para ir ao banheiro, claro.
Então, ele vai receber o material dele, faz o que tem que fazer, o que é desenvolvido de atividade na escola. No final, o professor recolhe o caderno dele, guarda lá junto com o material dos outros meninos da bolha e ele não leva para casa o material, tá? Bom, o estudante deve usar máscara o tempo todo, né? É outra determinação da Secretaria de Educação. Não pode, isso não, nós não podemos fugir disso de maneira nenhuma, até para a segurança geral de todos. Os estudantes devem vir de uniforme. A gente tem até alguns uniformes aqui, gente. A gente não recebeu os uniformes que todo ano a prefeitura compra, não. Mas se por acaso o filho não tiver o uniforme do tamanho correto, ou tiver apertado, a gente vai observar isso aqui e vai entregar para ele se a gente tiver, tá? A gente tem alguns aqui. Não estou garantindo que todo mundo vai receber, não, mas se tiver um que caiba nele ou que a gente possa ajudar, a gente tem alguns aqui para poder fazer isso, tá? Tem que trazer a garrafinha de água própria. A gente espalhou também, a gente comprou vários bebedouros industriais com água geladinha. Então ele vai poder repor, trocar a água dele da garrafinha dele, tá? Também é importante mandar a garrafinha. Então ele entra de máscara com a garrafinha, né? E horários intercalados, que nós vamos falar daqui a pouco para vocês. E o estudante pode ficar na escola por 3 horas. Tem um grupo tem algumas bolhas que entram, uma 13h15 e outro grupo que entra 13h16. 16, desculpa, gente, um que o grupo entra 1h15, um grupo que entra 1h30. O grupo que entra 1h15 sai 16h15, ou seja, 4h15. O grupo que entra 1h30 sai 16h30, ou seja, sai 4h30, tá? Porque obedecendo às 3 horas que foi estabelecida para que os alunos possam ficar dentro da escola, ok? Pode passar, Giz, por favor. A gente está tendo algumas. Bom, então, retorno para vocês no dia 14/9, que é amanhã, né? Pode passar. Tem mais alguma coisa na apresentação? Então, os horários. Olha só. A bolha 1, 2, 3 e 4, de 15h30 e sai às 16h30, que eu falei. Entra 1h15 e sai 4h15, tá? A bolha 16 entra 13h30 e vai até às 16h30. Cada dia da semana, gente, são organizações e bolhas diferentes, tá? Para terça-feira ficou esta a organização, tá bom? E está fixado no portão da escola também o número da bolha com o nome dos estudantes de cada bolha. Nós mandamos também para os grupos do WhatsApp que vocês participam. Então é bom você chegar aqui na escola sabendo qual que é a bolha que seu filho ou filha estará, tá bom? Pode passar, Giz. Aí só mostrando para vocês como é que ficou a sala, tá vendo? Aí já com a marcação com a fita, né, de demarcação de distância, os meninos vão entrar e vão ficar na carteira deles, né, às 3 horas. O lanche será entregue na sala para que eles possam lanchar na sala. Não tem educação física, não tem biblioteca, não tem outros espaços, tá? Pelo menos não no momento, viu? Então eles entram e ficam às 3 horas aí na carteira deles. Vocês veem que eles estão distantes em 2 metros, né, uma da outra. Ele vai receber o caderno dele, o material que precisa utilizar do dia, e vai receber também o lanche no horário certo aí na mesinha dele, tá? Pode passar. Acho que tem mais foto. Aí os bebedouros, tá? Que a gente colocou onde fica aqueles bebedouros antigos, né? Aqui embaixo no pátio, que os meninos tomavam água, tá vendo? Tem esse aí com três torneiras. E quando a gente sobe a escada, a gente colocou também um para os meninos que ficarem nas bolhas que estão nas salas na parte de cima. Pode passar, Giz. Aí mais fotos, tá? Aí é o portão do meio, que a gente ainda pretende fazer uma cobertura. Nós estamos tentando conseguir um aditivo, né? O valor necessário para fazer essa cobertura aí, para os meninos, para a gente poder ter mais esse portão para poder ser utilizado, sobretudo quando ampliar o atendimento. Pode passar, Giz. A gente espalhou também os totens de álcool gel pela escola e os tapetes também, os tapetes higiênicos, que são molhados com as soluções, né, de cloro e o que é necessário conforme o protocolo de segurança também. Pode passar, Giz. A escola foi pintada para receber os nossos estudantes, né, o pátio, né, como vocês estão vendo aí na foto, e
Vocês estão vendo aí na sala essas caixas, ou caixa de supermercado, né? Cada caixa dessa é de uma bolha. Então, o material dos 9 estudantes daquela bolha está dentro dessas caixas, tá? Só eles terão acesso a esse material, porque cada caixa é de uma bolha específica. Pode passar. E aí a entrada nossa, né? Lá de baixo, do portão de baixo, onde os meninos estão entrando no momento. E a gente fez a cobertura, tá vendo? Colocou pias, né? São 6 bojos, 6 lavatórios, né? Para que eles possam lavar as mãos, higienizar as mãos quando entrarem na escola, tá? Pode passar. Mais uma foto, álcool gel, tá vendo que a gente colocou, tanto nas pias, como também fixado na porta de cada sala de aula, mesmo aquelas que estão sem bolhas no momento. Todas estão equipadas com o álcool gel na porta, além do tapete, né? Também nos banheiros, também tem um álcool gel lá, tá? Tem o detergente para eles lavarem as mãos quando forem ao banheiro também. E aí a gente espalhou álcool gel pela escola toda. Bom, terminamos, né? A gente agradece a participação de vocês. É claro que não acabou a reunião, a gente precisava primeiro mostrar e falar de uma forma geral, e agora a gente vai ouvir as dúvidas que vocês tiverem, para que a gente possa tirar todas as dúvidas. E se alguém tiver alguma sugestão também, quiser comentar alguma coisa, agora é o momento. Pode levantar a mão, quem tiver mais habilidade aí com o aplicativo, quem Ô, não Richard, tiver, tem pergunta no chat? Deixa eu ler a pergunta do chat, depois a gente abre ah, para levantar a mão, pode ser? pode, vamos responder no chat. A Kênia está perguntando: as atividades feitas na escola não vão para casa, mas depois serão entregues? E como será apenas um dia na escola, os blocos continuarão a ser entregues? Sim, os blocos continuam a ser entregues, né? Tem que, como eu disse para vocês, gente, o trabalho que é feito aqui não interfere no trabalho do site. O que está no site vai continuar exatamente como estava antes, tá? Do mesmo jeito que vocês já tinham acesso lá. Inclusive, pode buscar o material aqui nas datas definidas, tá? E o que for feito aqui já fica aqui. A professora na sala já vai desenvolver a atividade. Ela não é uma atividade cumulativa. Então, fez no dia, concluiu a atividade, pronto, vai para casa. Na outra semana é outra atividade, né? Outra coisa que vai ser feita na sala e assim vamos, tá bom? Por enquanto. A Juliana perguntou: boa tarde, eu gostaria de saber se a escola vai fornecer máscara extra para os meninos, porque pode acontecer por algum motivo eles deixarem a máscara cair no chão. Em caso de acidente, a gente tem algumas poucas aqui de reserva, tá? Por que eu estou falando poucas? Porque senão as pessoas acham que a gente tem um estoque grande e não se preocupam com isso. É claro que numa eventualidade aconteceu um problema, alguma coisa que aconteceu, caiu, enfim, a gente vai ter sim para repor, tá? Mas a gente pede, claro, o máximo cuidado que vocês, dentro do possível, possam mandá-lo sempre com a máscara, com uma máscara extra, tá? Porque para evitar problema, tá bom? A gente terminou o chat, gente. Aí, quem quiser levantar a mãozinha do seu lado, aí tem a possibilidade de levantar a mão. E aí, liga o áudio, né, e faz a pergunta. Se preferir escrever no chat, também fique à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Agora é o momento. Fazer pergunta, fazer algum comentário. Se alguém quiser ligar o áudio, perguntar, fique à vontade. Tem que ligar o áudio, tá? Porque todos foram desligados, né? Às vezes a pessoa quer falar e não está percebendo que o áudio está desligado. Tranquilo? Todo mundo entendeu a proposta direitinho? Que bom, né? Ninguém, gente? Então vamos finalizar a reunião já? Foi a reunião mais rápida até hoje, Foi mesmo. né? Ninguém com dúvida, todo mundo esclarecido, tudo certinho. Boa tarde, Boa Débora. tarde, Débora. Gente, então vamos finalizar, né? Se não tem dúvida, está tudo certinho.
Aqui, ó, apareceu uma dúvida. Ah, Vocês vão dar lanche? sim, a prefeitura já está mandando os lanches, a gente leva na sala para eles. Entregar um para cada um. É uma pergunta da Débora boa, que a gente já esclarece. Vai entregar o bloco e que dia que vai ser? O bloco 6, né? Que a gente postou no começo de setembro. Vai entregar, continuar entregando. Que dia que está marcado, É Gislaine? sexta e segunda. Geralmente a gente entregava quinta e sexta. Só que a gente mudou para sexta e segunda, que é o dia que a gente não tem muito fluxo de pessoa para não correr risco, né? Então ficou sexta-feira, no mesmo horário, e segunda-feira também. Isso aí. Mais alguma dúvida? Acho que Todo, encerramos, então. todo mundo tímido, né? Então tá bom, gente. A gente agradece vocês, tá, pela participação. Qualquer coisa, a gente está à disposição. Tá bom? Todo mundo com Deus. Até amanhã, né? Não esquece Um dos abraço, até blocos, né? amanhã, né? Que Deus nos abençoe aí o início do primeiro ano.